Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? Antes do vídeo começar, essa semana a gente já vai voltar a ter as rodas de conversa normalmente, então não se preocupem. Nós estamos bem pertinho da mostra, então continuem acompanhando a aba em todos os lugares. Se inscreve aqui no canal, segue a aba no Instagram, deixa o seu like lá no Facebook e tenta sempre estar por dentro e acompanhando o máximo possível e, como sempre, mantendo o seu número de WhatsApp atualizado. Antes do vídeo começar, se tiver qualquer ruído, barulho, coisa externa, é porque estão acontecendo algumas reformas ao redor aqui, então são sons que eu não posso evitar e também não tenho como tirar na hora de editar, ok? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as formas, só que hoje, ao invés de eu falar de pessoas, ou falar de animais, ou falar de objetos, a gente vai falar de cenários, que é uma coisa que eu não explorei 100% com vocês. A gente já chegou a fazer atividades, a gente já chegou a fazer plantas de cenários, mas não necessariamente como que se diz, de forma mais aprofundada. Então, do mesmo jeito que eu tenho mostrado para vocês em diversos vídeos sobre proporção, perspectiva, o que são as formas, como identificar, como transformar a forma de círculo num rosto, ou um quadrado num rosto, a gente vai trabalhar essas mesmas formas básicas para montar cenários. Hoje nós vamos fazer um cenário mais simples e na sequência do próximo vídeo a gente vai procurar trabalhar um cenário mais complexo, com perspectiva, de um jeito diferente. Mas esses dois vídeos vão ser sobre cenário, esse e o da próxima aula. Então esse vai ser um cenário que a gente vai tentar fazer em 2D, ou seja, plano, reto, né? A profundidade vai ser mais uma questão de tamanho, de onde estão as coisas. E pro próximo a gente começa a trabalhar a questão de perspectiva, ok? Então vamos lá. Como eu falei no começo do vídeo, pode ser que tenha alguns ruídos do lado de fora, que são de reformas, então a gente vai tentar ignorar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu caderno, vocês conseguem ver aqui tudo direitinho, e na maior parte do tempo a gente vai precisar do quê? Réguas, ok? Se você não tiver régua, tenta achar alguma coisa que seja reta aí na sua casa, pode ser até o auxílio de outro lápis, mas é só pra gente ter uma noção do que vai fazer. Então eu vou vir aqui e vou delimitar um espaço só pra gente fazer o desenho na parte de dentro dele e vocês conseguirem enxergar com o máximo de aproveitamento que a câmera consegue pegar. Porque eu sei que às vezes eu estou desenhando e falando, e aí quando eu vejo, o desenho não tá 100% dentro do espaço da câmera, e aí eu tenho que mexer muito o caderno. Então, para não atrapalhar, acredito que assim fica bom. Então, vamos lá. O que é o cenário? Mesmo em quadros, quando a gente vai ver história da arte ou algo do tipo, cenários, eles contam alguma história, certo? Então, ali tem algum conteúdo, alguma coisa de interessante que está acontecendo dentro desse espaço. Então, vamos imaginar que aqui dentro, de onde vocês estão vendo agora, é onde vai contar a história, onde alguma coisa vai acontecer. Então, se você for parar para pensar, por exemplo, vou fazer a minha casa, fazer uma lista de possíveis cenários aqui. A sua casa é um espaço. Dentro dela você tem um cenário que pode ser o seu banheiro. Você vai ter um cenário que pode ser a sua sala. Você tem um cenário que pode ser um quarto. E aí, quando eu falo quarto, pode ser qualquer quarto que tenha na casa. Fora de casa, olhando pela janela, quais são os cenários que a gente tem? A gente tem a rua. Olhando para a rua, a gente pode escolher um estabelecimento. E esse estabelecimento, que é uma lojinha, ou um restaurante, ou um bar, qualquer coisa, tudo isso são cenários. E esses cenários contam histórias. Por isso que eu falei que mesmo em quadros, como o da Tarsila do Amaral,
a gente pode usar de referência o quadro A Feira, por exemplo, ela está mostrando um cenário de feira. No exemplo de hoje, ele vai ser totalmente 2D, ou seja, ele vai ser o que a gente conhece como desenho plano, que é o desenho que é só visto de frente, ele não tem fundo, ele não tem trás, não tem nada, entendeu? A única coisa que diferencia ele, talvez sejam as camadas que a gente cria entre um desenho e outro, para poder estabelecer como que esse cenário vai funcionar. Mas basicamente, hoje ele vai ser 2D, e aí no próximo cenário a gente faz algo mais complexo e faz 3D. Pensando nessa questão, todas as coisas que a gente vê na rua têm formas, todas as coisas que a gente vê em casa têm formas e assim por diante. Então a gente pode começar trabalhando com formas básicas, certo? Vamos supor aqui, ainda trabalhando a questão da Tarsila, né? Como eu falei para vocês, ela tem aquele quadro que se chama A Feira. E naquele quadro existem muitas informações que estão sendo passadas, mas aqui a gente pode fazer um esboço, e aí eu vou falar para vocês algumas palavras que às vezes eu falo aqui e que talvez a gente não tenha tradução ou conhecimento. Mas basicamente, quando vocês verem a palavra sketch, ele significa esboço. Então eu vou fazer um esboço, vou fazer um rascunho, né? Rascunhar a minha ideia. Por que é importante guardar os seus rascunhos? O seu rascunho, ele não é um desenho mal acabado. Nunca pensem isso. O seu rascunho, ele é uma ideia para ser lapidada. Então, ele vai seguir a mesma sequência de, por exemplo, um diamante. Diamante. Um diamante, antes de ser um diamante, ele é só uma pedra preta estranha que precisa ser lapidada. Ou seja, o seu rascunho que você joga fora não é para jogar fora, não joguem mais, porque ele pode ser a sua ideia de ouro, pode ser um grande diamante aí que você não tá dando continuidade, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um esboço de cenário com formas básicas, inspirados lá na feira. Lembrando que não precisa entregar essas atividades que a gente está dando agora pós-mostra e antes de começar o próximo semestre, são treinos, ok? Para vocês continuarem aquecidos para o semestre que vai vir e para o próximo artista, hein? Vou dar uma dica. Esse artista, ele é amigo da Tarsila do Amaral também. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira fazer uma feira. Por onde eu começo? Eu posso começar pelo chão em si, fazendo uma marcação. Vou tentar fazer deixa eu vir mais pra cá. Fazer deste jeito aqui, ó. Então, vou lá, vou marcar o chão da rua onde acontece a minha feira. Feiras são conhecidas por terem o quê? Barracas. Então, aqui eu posso fazer uma barraca. E aí, como vai ser tudo de frente? O costume, né? Eu ia puxar aqui o tracinho para fazer a caixa. E vai ser tudo de frente, então a gente não precisa se preocupar se tá muito 3D, se não tá, se tem perspectiva, se não tem. É um desenho de frente, plano. Então, aqui vão ser onde ficam as frutas. Geralmente, isso daqui é uma lona, né? Com uns ilhosazinhos. São os ferrinhos de amarrar o tecido. E aí essa lona, às vezes, é listrada, né? Então, eu já posso fazer essa marcação. Lembrando que é um esboço. Um esboço, ele é bem levinho mesmo. Você vai com a mão leve. Não precisa ficar, meu Deus, já tá no lugar certo. Calma. Geralmente ele tem aquelas madeiras, né, que seguram aqui assim a barraca. E aí eu acho que aqui nem precisa ser tão alto assim, hein? Deixa eu pegar aqui minha borracha, só pra arrumar. Então aqui, ó, não precisa ser mais alto. Porque eu posso fazer a tendinha, né? Ela tem... Geralmente elas têm aquele... Não é uma lona. Acho que é lona também. E aí, ok. Tem aqui minha outra lonazinha. Fiz madeira.
Madeira, madeira. Não precisa ficar trabalhando muito dentro, porque a gente vai colocar as frutas, os legumes. Então, realmente, não faz sentido ficar trabalhando demais a parte de dentro agora. Aí a gente faz aqui, ó, marcação da lonazinha. Marcação da lona. Então, ok, né? Para um começo de feira, tá ok. Tá aqui o nosso esboço. Quais são as formas básicas que a gente observa? Ó, aqui a gente tem um retângulo. Tá vendo? Outro retângulo que é a base principal da nossa ilustração. Onde vão ser os ilhoses, que são ferrinhos que amarram tecido. Eles são redondos, então a gente tem a forma circular. Eu posso fazer uma pessoa, se eu quiser. Eu acho que é uma ideia ok, né? Fazer meia pessoa aqui assim, ó. Escondidinha, talvez. Por trás da lona. E a gente vai e faz assim. Por que eu tô falando que é uma ideia? Vou bater nessa tecla de novo. Isso é um esboço. Então, no esboço eu posso fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, tá aqui. Ah, a cabeça deles vai ficar escondida? Não sei. Quando for fazer o desenho final, né? Quando eu for fazer as camadas de lápis mais forte, eu posso decidir subir essa lona. Então, por exemplo, a lona pode parar aqui, na verdade, para eu poder enxergar bem o rostinho deles. Então, a lona pode ser mais alta? Pode. Só que nunca se esqueçam da importância de um bom rascunho, porque ele é a nossa base. Então, aqui eu já tô tendo a ideia. Eu gosto da minha ideia assim. Aí eu vou fazer uma camisetinha. Acho que eu vou fazer uma fruta aqui na camisa dele, só pra dizer. E aqui eu posso fazer o que? Um alface? Não tá parecendo um alface, né? Quando pintar vai parecer um alface. E aí, ok. Esse daqui vai ter um bigodinho. Da bichinha. Narigão. Esse daqui já vai estar rindo. Pronto. Então aqui a gente já tem um começo de feira com formas mais do que básicas, não é mesmo? E aí eu tenho que preencher essa feira. Geralmente ela é separada em alguns setores, né? Então aqui eu vou fazer 2 separações. E aí a gente começa a preencher. Eu vou preencher esse com abacaxis. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a primeira camada. Vem aqui atrás, ó. Abacaxis mais altos. Segunda camada. Beleza? Fiz meus abacaxis. Lembrando que é um rascunho. O que mais que tem na feira que é legal? Melancia. Ó, a gente pode fazer a marcação da melancia assim, tá vendo? Porque não precisa ficar perfeito de primeira. Porque isso é um esboço. Até porque no próximo desenho a gente vai fazer 3D. A gente não vai nem fazer dessa forma toda. Vamos tentar colocar uma profundidade. Aquela coisa que a gente já conhece. Tá, então aqui a gente tem melancia. Vou pôr uns pontinhos para reconhecer que é melancia e não melão. E aí frutas redondas que podem ser literalmente qualquer fruta que é redonda. Então aqui no futuro isso pode ser laranja, pode ser manga, pode ser qualquer coisa, tá vendo? Essa é a graça do esboço. Você não tá mostrando exatamente tudo que você quer fazer, porque isso aqui é uma ideia que pode mudar. Então, por exemplo, eu posso não querer listras, eu posso querer xadrez, enfim. Na sequência, vamos para esse daqui. Esse aqui eu acho que é legal a gente trabalhar uma barraca de fruta e uma barraca de legumes, já que feira tem bastante coisa. Pode ser uma de pastel, uma de fruta, uma de legume e uma de suco. Pode ser o que vocês quiserem. O importante é liberdade criativa. Isso é um esboço. Toda ideia é boa. Lembra, toda ideia é um diamante, todo rascunho é uma ideia boa e todo cenário conta uma história, ok? E aí vamos lá. Porque é importante que o nosso cenário conte uma história, para que as pessoas fiquem interessadas. Então aqui eu vou pôr cenouras, elas geralmente são empilhadas assim, né? Se bem que na feira também tem aquela questão do cestinho, né? Sabe o cestinho que a gente coloca
as coisinhas. Então aqui, ó, fazer uns círculos não muito regulares para serem batatas doces. E aí a gente já tem um bom esboço. O que geralmente dá para fazer para fixar bem uma ideia? Você vai vir com uma caneta, com um lápis, e aí você vai marcar o que você gostou da ideia. Então, por exemplo, eu gostei da ideia da batata doce, meio irregularzinha assim. Acho que funciona. Vou trocar de caneta, que essa daqui não está legal. Já vou deixar ela separada. Vamos lá. Então, ó, eu acho que essa ideia da batata doce funciona. Eu gostei da ideia da cenoura, só preciso ver como são folhas de cenoura, porque na feira elas têm folha. E eu definitivamente não me lembro como são essas folhinhas, não. Mas, sendo um rascunho, eu posso deixar só marcado. Então essa barraca eu gostei de ser mais alto isso, porque assim eu posso ver o rostinho feliz do meu vendedor. Gostei da ideia do bigode, não gostei da ideia do cavanhaque, então eu vou tirar, vou deixar só aqui meu bigode mesmo, uma boquinha feliz. Gostei da roupa, a ideia do alface na camiseta não deu certo, então não vou deixar. Vou fazer aqui minha madeira e agora faço aqui minha marcaçãozinha final da minha barraca. Não vou colocar esses ilhoses, tá vendo? E essa daqui vai ser listrada. Essa vai ser listrada porque eu acho que funcionou pra essa daqui, né? Que é de legumes. Mas pra de frutas não vai ser listrado, não. Então, aqui a gente já tem um ótimo começo de arte. E aí, vamos lá pra nossa barraca de frutas. Barraca de frutas, eu vou fazer minha marcação também. Círculo, 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 círculos. Gostei da ideia da melancia, então vai ficar. Deixa eu dar uma marcaçõezinhas. O abacaxi eu gostei. Eu só não sei se o tamanho dele tá fazendo muito sentido. E aí eu já venho aqui, ó, e já faço a marcação. Ah, então quer dizer que agora que tá com canetinha é o seu desenho final? Não, isso também é importante de saber. Isso daqui só tá me dando uma firmeza para que quando eu passe pro digital, ou seja, pro sketchbook, pro aplicativo que você adaptar melhor ao seu celular, você já tem uma noção do que você vai fazer. Gostei da ideia da camiseta do vendedor de fruta ser uma fruta. Vou deixar ele sem barba, sem bigode, sem nada. Deixar o rostinho dele assim, por enquanto. E aí, também fazer um pouquinho mais alto. Então, essa é a importância do esboço. Um esboço, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele é um estudo do que você quer para a sua arte. Então, por exemplo, esse daqui eu já não vou colocar a listra. Eu não gostei, acho que fica muita informação. Então, eu posso vir aqui e já dar aquela leve apagada nas informações que eu acho que não são tão legais. Então, como exercício, lembrando, isso não precisa ser entregue. Essa é uma atividade para a gente continuar aquecido para o próximo semestre. O que vocês vão fazer? Vão pensar em um cenário 2D, ou seja, um cenário que pode ser visto somente de frente. Eu escolhi um cenário inspirado no quadro da Tarsila do Amaral. Vocês podem fazer qualquer parte da casa de vocês. E aí, a ideia é essa, tá vendo? Tá aqui. Temos uma feira 2D. Ele é um cenário, tá contando uma história, porque a gente pode imaginar o que essas pessoas estão fazendo, se é uma feira, tá acontecendo algo. E é isso, ok? Então, lembrem de continuar treinando pra gente continuar aquecido pro próximo semestre.